Juntos, olhando para o quadro da Divina Misericórdia, rezemos: Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos e queridas, hoje Jesus apresenta para nossa meditação um tema difícil, um tema forte, a questão do escândalo. Nós ouvimos aí no Evangelho em Marcos, no capítulo 9, versículo 42, todo que fizer cair no pecado a um destes pequeninos. E aqui, meu querido e minha querida, eu gostaria que você estivesse atento para aquilo que hoje Jesus está querendo ensinar para nós. Nós vivemos em um mundo de escândalos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas muitas vezes não se importam com aquilo que falam, com aquilo que fazem com as pessoas. Nós vivemos em um mundo movido pela competição, pelo ciúme, pela inveja. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas dizem que a pessoa vale por aquilo que ela tem no banco. Nós vivemos em um mundo que dá valor à aparência, dá valor ao exterior e descarta aquilo que é velho, aquilo que parece que não é bonito, que parece que não tem valor. E é justamente dentro deste mundo que vive nesta aparência exterior de sucesso que nós, como cristãos, temos que entender o que é que significa não dar escândalo. A palavra escândalo na Bíblia possui dois significados importantíssimos. No primeiro, indica alguma coisa que é causa de queda, que conduz ao pecado. E o segundo significado indica algo que impede o acesso, isto é, cria dificuldade para que as pessoas encontrem o reino de Deus. Por isso que este tema é delicado, porque alguns cristãos não gostam de examinar a si mesmo. O tema do escândalo é muito oportuno para que nós possamos enxergar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Quando a gente fala de escândalo, muitos dizem: mas eu não cometo crime, eu não sou adúltero, eu não pratico a violência, isso é para aqueles marginais que estão presos. E aí então, as pessoas com essas respostas julgam-se justificados diante de Deus. Esta é a astúcia, esta é a armadilha terrível do demônio, a fim de transformar o cristianismo em uma graça barata, em algo onde as pessoas não mais são capazes de reconhecer aquilo que desagrada realmente a Deus. Por isso, meu querido e minha querida, quando isso acontece, a igreja se torna a reunião das pessoas sem uma real mudança de vida. Para Deus não importa se eu digo que eu sou católico e o outro fala que eu sou evangélico. Não adianta a gente falar só entra no céu o católico e o outro fala só entra no céu o evangélico. Só entra no céu quem vive Jesus Cristo. Só entra no céu aquele que se deixou transformar por Jesus Cristo. Amém? Só entra no céu aquele que realmente entende. O cristianismo é a experiência de Jesus que bate no nosso coração, e quando nós abrimos o coração e Ele entra,
Nós não podemos mais continuar sendo as mesmas pessoas que antes. Por isso, o objetivo principal da nossa fé é a salvação. E o que é que significa ser salvo? É a experiência forte do poder da cruz de Jesus, agindo lá onde está o pecado, agindo lá onde está aquela mentira, aquele ciúme, aquela inveja, aquela calúnia, aquela fofoca, lá onde está aquela tristeza, aquele desânimo, aquela frustração, aquela amargura. É o poder da cruz entrando em nossas feridas, feridas distantes ou próximas da alma, das emoções, dos relacionamentos. É o poder da cruz trazendo para nós justamente o quê? A nova vida. Jesus morreu na cruz não para brincar, Jesus morreu na cruz para nos curar e nos libertar desta doença do pecado. E pecado não é simplesmente não matar, não roubar, não cometer adultério. Quando eu sou malicioso, quando eu fico julgando, quando eu me acho melhor do que os outros, quando eu sou movido por interesses, não faço nada sem interesse, qual é a vantagem? Quando eu sou desonesto nos meus negócios e ainda justifico, todo mundo faz isso. Eu não sou de Jesus Cristo, eu não encontrei a Jesus Cristo, porque se eu digo que sou cristão e vivo neste nível, meu nível é um nível do mundo, e o nível do cristão é: eu sei que eu sou pecador, porque a igreja não é o lugar dos perfeitos, porque perfeito nós sabemos é só Deus. A igreja é o lugar daqueles que reconhecem que são pecadores e reconhecem que a igreja é o pronto socorro aonde Deus nos cura do pecado. Amém? Isso é muito importante a gente entender. A igreja é o lugar aonde Deus, como o oleiro trabalha o barro, nós vamos para nos deixar trabalhar e nos tornar pessoas melhores. Mas infelizmente dentro da igreja, muitas vezes, nós somos, você é simpático, você é antipático. Nós rotulamos, aquele padre fala de mais, aquele outro fala de menos. Eu sou dessa linha, o outro é da outra linha. E a pergunta é: quem é de Jesus Cristo? Quem é de Jesus Cristo? Que me interessa se você é daqui, de lá, se você... né? Quem é de Jesus Cristo? E Jesus, meu querido e minha querida, nós temos que entender que nós não podemos ter um cristianismo hipócrita, onde nós tentamos enganar Deus com a nossa aparente religiosidade. O evangélico com o terninho dele e a Bíblia debaixo do braço, o católico com o terço na mão, né? E a gente achando, é assim que nós vamos para o céu. Isso é religiosidade barata. Deus não vai olhar se você tem terno, se você tem o terço na mão. Deus vai olhar se o teu coração de pedra foi transformado num coração de carne, e se a lei dele está escrita no teu coração. Se a lei dele está escrita ali no teu coração, e não em tábuas de pedra. Amém? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 e 22, ele vai dizer: não persistais, então não continuem em viver como pagãos. Então, não continuem vivendo como antes de vocês começarem a frequentar a igreja, porque se a gente continua vivendo do mesmo jeito como antes de a gente frequentar a igreja, não mudou nada. Por isso que Paulo está dizendo: não continuem a viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Eu não vou na missa do Padre Alberto porque é muito longa. Eu não gosto do Padre Alberto porque toda vez que eu vou lá, ele fica falando coisas da minha vida. Eu nem te conheço e você diz que eu estou falando coisas da tua vida. Para ver como Deus é bom, hein? Pela minha boca, Ele está chacoalhando você. Mas você, porque tem o coração duro, diz: o Padre Alberto. Não é o Padre Alberto. Quando o sacerdote está no altar, ele fala na pessoa de Jesus Cristo. Então, meu querido, então, minha querida, Paulo continua: renunciai à vida passada. Enquanto você não der o passo para frente e continuar, mesmo que você não vá para trás, mas você continuar
do mesmo jeito que você era antes, você não vai viver a graça preciosa. Renunciai à vida passada, despojai-vos, diz o apóstolo Paulo, do homem velho. Tirem esse ciúme, tirem esse espírito de crítica, tirem essa malícia, tirem esses olhos que sempre estão criticando tudo e todos, vendo sempre defeito e se achando melhor do que os outros. Reconhece quem você é, quem eu sou. Todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos a falhas. Quem não é, atire a primeira pedra. Por isso que nós não temos o direito de atirar pedra em ninguém. Porque muitas vezes quando nós estamos atirando pedra em alguém, dizem os psicólogos, na verdade aquilo que a gente critica nos outros é aquilo que nós lá dentro temos de problema. A pedra que nós estamos atirando nos outros é muitas vezes aquilo que está dentro de nós, e nós criticamos nos outros aquilo que nós não temos a coragem de reconhecer na nossa própria vida. Amém? Amém! Isso, não dorme. Então, meu querido e minha querida, é necessário examinar a nossa atitude dentro da igreja. Para que eu venho na igreja? Uma pesquisa americana entre católicos e evangélicos, e os americanos são muito bons nisso, chegou a uma conclusão de que 70% das pessoas que vão na igreja, quando termina a missa ou o culto, se você perguntar o que é que o padre ou o pastor falaram, 70% não sabem. E a pergunta que eu agora faço é: por que essas pessoas foram para a igreja? Fazer o quê? Não consigo entender. Amém? Se eu venho para a igreja para continuar sempre, em banho-maria, sempre triste, desanimado, sem esperança, sem coragem, sempre ruim, um verdadeiro espeto de Satanás para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, fofoqueiro, mentiroso, desonesto, que passa cheque sem fundo, à torta e à direita, que engana os outros nos negócios, que tem as letrinhas pequenininhas, que às vezes a gente, quando vai assinar um contrato, precisa levar uma lupa, para a gente não ser enganado, precisa levar uma lupa, porque muitas vezes as letrinhas pequenas é que revelam os péssimos negócios que a gente faz, Então, veja bem como é importantíssimo a gente entender, por que eu estou aqui? A gente tem que examinar, a gente tem que estar aqui porque a gente acredita neste poder de Jesus, para dar esperança, para enxugar as nossas lágrimas, renovar as nossas forças, dar à luz a inspiração, para nos curar, para nos libertar. Então eu não estou à missa para cumprir obrigação, porque entrou aquela triste lei da igreja, porque para mim isso é triste, a igreja ter que ter colocado uma lei, mandamento da igreja, primeiro mandamento da igreja, qual é? Da igreja, não da lei de Deus. Participar de missa inteira, aos domingos e dias de festa, é o primeiro mandamento. Por que entrou essa lei? Motivo muito simples. Se a gente for, eu gosto de história, ver a história, estudar a história, é no momento em que os cristãos perdem a noção do que é o domingo, então a missa deixa de ser importante. Se eu vou ou deixo de ir, eu não me sinto incomodado. Eu não me sinto. Por quê? Porque para mim a missa é uma cerimônia religiosa. A missa não é cerimônia religiosa. Amém? A missa não é simplesmente uma reunião de oração. Mas a missa é, por quê? Primeiro, na missa eu vivo e celebro o convite que Jesus fez para mim, quando Ele me amou, segundo o Evangelho de São João, no capítulo 13, Ele me amou ao extremo, e Ele então celebrou a última ceia por causa de mim, na véspera da morte dEle. Amém? Então entenda, nós temos que examinar a nós mesmos. Qual é o nosso relacionamento? Como é que a gente se sente com a gente? Será que a gente acredita e deixa Jesus entrar em nosso coração? Segundo, como é o nosso relacionamento com as pessoas? Por que é que existe tanta divisão entre os cristãos? Dentro da própria igreja,
dentro da própria igreja e fora dela, em diversas denominações. Por que existe isso? Aí as pessoas, para tentar mascarar a verdade, não, é porque Deus inspira novos ministérios. Na Bíblia, novo ministério é serviço, não é igreja. Amém? Então, o Espírito Santo não pode ser espírito de divisão. O Espírito Santo, ele é espírito de unidade. Isso significa que o verdadeiro cristão, hoje, católico ou evangélico, se quiser ser sincero com Jesus, tem que entender o quê? Eu tenho que aprender a amar o meu irmão, mesmo ele sendo diferente de mim. Para que lá na frente Jesus diga como é que nós vamos voltar para a unidade, como vai ser, agora não interessa. Mas nós temos que ter a consciência, toda essa bagunça é por culpa nossa de homens que não estão vivendo o Evangelho. Amém? Amém? Da onde vêm os nossos desentendimentos? Da onde vêm os nossos ciúmes, as nossas invejas, as nossas divisões? Da onde vem ali a incompreensão entre marido e mulher, pais e filhos? A dificuldade de relacionamento dentro das igrejas? Da onde vem? Porque nós não deixamos o amor de Deus realmente ser mais forte em nosso coração. Quando eu creio que Deus me ama, eu vou entender que Deus ama também ela. Amém? Deus ama também ela, e quando eu faço mal para ela, eu estou fazendo mal para Deus, não é simplesmente para ela, por pior que ela seja, mas se eu pago o mal que ela me faz com o mal, eu não sou digno de Jesus Cristo que morreu por amor de mim na cruz. Isso é muito importante, isso é difícil, mas é aquilo que é a graça preciosa. Quando eu encontrei a Jesus, às vezes eu vejo testemunho assim, conta qual é a graça. Depois que eu vim aqui nesse lugar, eu consegui carro 0 quilômetro. Me desculpa. Nos primeiros 400 anos de cristianismo, essa pessoa nunca seria cristã. Nunca! Porque nos primeiros 400 anos era ser cristão, morto. Ia para a arena e morria. Então, essa pessoa não quer ser cristã. Ela é cristã porque Deus deu um carro 0 quilômetro para ela. Não, eu sou cristão porque eu encontrei Jesus Cristo, que é a minha força em todos os momentos. Amém? Se Ele quiser me dar o carro 0 quilômetro, eu aceito. Mas eu não sigo Jesus Cristo porque Ele vai me dar o carro 0 quilômetro. Eu sigo Jesus Cristo porque eu vou ser só feliz se eu seguir a Ele. Porque é Ele que em qualquer situação que eu estiver vivendo, vai me dar força para lutar, vai me levantar, vai me consolar, vai me inspirar, porque se eu vou à igreja só por causa do carro 0 quilômetro, se eu bater o carro, e eu não tive o dinheiro para ter o seguro, porque eu comprei o carro 0 quilômetro, mas eu tinha que pagar o carro e não tinha dinheiro para ter seguro, eu bato o carro, eu perco o carro e falo, Jesus, onde o Senhor está? E Jesus vai dizer, aonde eu sempre tive que estar, e você nunca me enxergou, no teu coração. Amém? No teu coração. Então, é aí que nós temos que descobrir. Jesus quer entrar lá onde você está precisando dEle. Jesus quer dar a você este sentido que você precisa da presença dEle, que jamais te abandona. Portanto, nós não podemos amargar a nossa vida com lamentos, murmurações, reclamações e tantas outras coisas. O nosso chamado é um chamado à santidade. Santidade não significa que a gente não vai errar. O único que não erra é Deus. Ser santo é todos os dias estar nessa luta para a gente ser melhor. Amém? Ser santo é isso, quando a gente era reconhecer o próprio erro, não ficar escondendo e nem justificando. Por isso, nós, meus queridos, temos que entender que a cada dia devemos deixar o Espírito de Deus nos tornar pessoas mais fortes, com mais esperança, apesar muitas vezes das dificuldades estarem crescendo. E aí então nós entendemos que
Nossas palavras e atitudes podem ser causa de estímulo ou de queda, tanto para nós como para outras pessoas. Por isso Jesus nos chama a vigiar o comportamento pessoal, simbolizado pelos olhos. Jesus disse aí em Marcos 9,47, se teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Jesus não está dizendo, chega em casa, pega uma faca e tira o olho. Se você fizer isso, você é um desequilibrado. Procura rápido uma clínica psiquiátrica. Amém? Porque o que Jesus está falando aí é algo muito mais profundo. Jesus está dizendo, aprende a olhar para a vida pessoal, aprende a olhar para os acontecimentos, para as pessoas, com o meu olhar, o olhar de Deus, e não da malícia e da maldade. Amém? Segunda coisa muito importante que ele diz, nós temos que estar atentos também ao nosso dia a dia, aonde nós vamos, com quem nós andamos. Jesus disse aí em Marcos 9, 43, 45, se tua mão for para ti ocasião de queda, corta! Se teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o! Aí você chega em casa, corta a mão, corta o pé, e depois você vem aqui me xingar como a mãe de um rapaz fez com Santo Antônio. Santo Antônio pregou, pregou sobre esta passagem. O jovem era assim, alguém que andava só no pecado, chegou em casa e cortou o pé. A mãe pegou o pé e o filho levou na frente do convento e começou como uma boa italiana a xingar com tudo que é nome Santo Antônio. Santo Antônio desce calmamente. Santo Antônio era português, não era italiano, hein? Tem que lembrar, né? É verdade, ele era português, não era italiano. Todo mundo pensa que ele é italiano. Os portugueses, eu estava olhando ali o seu Manuel, quando a gente vai para Portugal e fala Santo Antônio de Fátima, eles falam de Fátima, não, padre, é de Lisboa. É, porque ele nasceu em Lisboa, né? É Santo Antônio de Lisboa. Mas Santo Antônio, ele desceu calmamente, pegou o pé lá do rapaz, colocou de volta, implantou, e depois aproveitou a ocasião para explicar, para dizer o quê? Que nós temos que tomar cuidado. Aonde a gente vai, se é conveniente ir, e com quem a gente vai. Diga-me com quem você anda, e eu te direi, diz o ditado, quem você é. Se você está com uma pessoa que a fama não é boa, tente ajudar essa pessoa a reencontrar o caminho. Mas tome cuidado para que o diabo não faça o contrário, porque o que pode acontecer é o contrário. Eu lembro uns 2 ou 3 jovens aqui de Itapecerica, quando tinha um restaurante, não vou dizer o nome, há uns 30 anos atrás, que a juventude ia todo naquele restaurante, e aí eu falei, gente, ir nesse restaurante não é legal. Não, padre, nós estamos indo lá, que é justamente para trazer esse pessoal para cá. Foi o contrário, é eles que foram para lá, Por quê? Porque não tinham encontrado a Jesus. Amém? Não tinham. Quando eu encontro a Jesus, eu tomo cuidado com quem eu ando. Amém? E eu tenho a coragem de ajudar aquele outro, a encontrar Jesus. Se ele não quiser encontrar Jesus, eu não vou brigar com ele. Mas eu não vou nos mesmos lugares que ele, se eu sei que os lugares que ele vai, não são lugares que vão me levar para crescer em Jesus Cristo. Amém? É muito importante isso. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou ser capaz? Eu tenho que entender que os nossos defeitos são brechas por onde Satanás vai nos derrotar. Por isso a nossa reação tem que ser a de disciplina espiritual, a oração diária com a Bíblia, a missa, a visita semanal ao Santíssimo Sacramento, o terço, a confissão regular.
Todos os dias nós temos que nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, transforma-me, Senhor, torna-me uma pessoa melhor, Senhor, ensina-me a ser bom, como Tu és bom, Senhor, cura-me nas minhas feridas do espírito, da alma, do corpo, da família. Eu quero realmente ser uma nova criatura. E quando todos os dias nós fazemos isso, nós vemos: Deus age, Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta. Curva a sua cabeça. Deus maravilhoso, que a Tua palavra possa nos cobrir com a Sua bênção, que a Tua palavra possa realmente entrar lá onde nós estamos precisando deste remédio, que a Tua palavra nos dê uma fé capaz de remover montanhas, que a Tua palavra entre em nossas feridas das emoções, para nos tornar pessoas melhores, que a Tua palavra percorra o nosso corpo, para que nós sejamos curados, Senhor, que a Tua palavra entre em todas as dificuldades da nossa família, da nossa profissão, que a Tua palavra nos dê a bênção que está contida nela, porque a Tua palavra, ó Pai, é Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai